Retrospectiva 2022. Em março, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há motivos para mudança de entendimento sobre o prazo de inelegibilidade previsto na Lei da Ficha Limpa. Reveja a decisão na reportagem de Marta Ferreira. A sessão marcou a volta dos julgamentos presenciais no plenário, depois de quase 2 anos de sessões remotas por causa da pandemia de coronavírus. O acesso ao plenário é permitido apenas aos ministros, aos membros do Ministério Público, aos servidores e colaboradores indispensáveis ao funcionamento da sessão e aos advogados de processos incluídos na pauta do dia. O primeiro foi a ação proposta pelo PDT, que questiona dispositivo que trata de uma hipótese de inelegibilidade prevista na Lei da Ficha Limpa. A lei prevê que candidatos condenados em ações criminais por decisão colegiada de um grupo de juízes ou por decisão da qual não caiba mais recurso, fiquem inelegíveis desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Em dezembro de 2020, o relator do pedido, o ministro Nunes Marques, concedeu liminar favorável ao partido. Ele reconheceu que a ausência de uma forma de descontar o tempo de inelegibilidade já cumprido poderia implicar em prazos indeterminados, o que seria inconstitucional. O caso, então, foi levado para análise do plenário virtual, mas o ministro Alexandre de Moraes pediu vista e o processo foi para julgamento na sessão presencial. O ministro Nunes Marques manteve o voto no sentido de dar interpretação conforme a Constituição. Ele afirma que, ao não prever o abatimento da pena, a Lei da Ficha Limpa permite uma espécie de inelegibilidade por prazo indeterminado, o que contraria o princípio da proporcionalidade e compromete o devido processo legal. A resposta para todo esse imbróglio é uma só. Tem de se admitir a detração da inelegibilidade cumprida após a condenação por órgão colegiado. Se o condenado por órgão colegiado está inelegível, ele já está, de fato, cumprindo a sanção e, como tal, tem direito de ter esse tempo contado no prazo de inelegibilidade. Propõe, ademais, a modulação dos efeitos da presente decisão, de tal maneira que ela seja aplicável apenas aos pedidos de registro de candidatura posteriores ao deferimento da medida liminar na presente ação, 19 de dezembro de 2020, e aos processos de registro de candidatura das eleições de 2020, ainda pendentes de apreciação na data do deferimento da liminar, em qualquer grau de jurisdição, inclusive no âmbito do TSE e do Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso divergiu e votou no sentido de que deve ser deduzido o período de inelegibilidade transcorrido entre a condenação por órgão colegiado e o início do cumprimento da pena. A minha tese de julgamento, presidente, é precisamente a seguinte: do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena previsto no artigo 1º, inciso 1, letra E, da Lei Complementar número 64 de 90, deve ser deduzido o período transcorrido entre a condenação por órgão colegiado e o efetivo início do cumprimento da pena. Diferentemente dos outros 2 ministros, o ministro Alexandre de Moraes votou pelo não conhecimento da ação. Para ele, a ADI seria uma ação rescisória disfarçada. Isso porque o Supremo já declarou a constitucionalidade do dispositivo questionado em outro julgamento. Entendo incabível a repetição desse julgamento, da proposta, dos 2 pontos propostos na apresentação direta, porque entendo que se assemelha-se integralmente a uma ação rescisória, simplesmente se está pedindo para o Supremo rever o que debateu e por 6-5 decidiu de forma específica, volto a dizer, constando inclusive no item 13 da ementa de Vossa Excelência. Acompanharam o entendimento de Moraes as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux. Com isso, o plenário, por maioria, não conheceu da ação, nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes, vencidos os ministros Nunes Marques, Luiz Roberto Barroso, André Mendonça e Gilmar Mendes. Na prática, o Supremo manteve o prazo previsto de inelegibilidade da Lei da Ficha Limpa.